Seja bem-vindo. Antes de qualquer coisa, permita-me propor um breve silêncio. Não como ausência, mas como ponto de partida. Vivemos em uma era em que estar só é frequentemente confundido com estar perdido, rejeitado ou emocionalmente incompleto. O silêncio, nesse contexto, passou a ser visto quase como um defeito social. Mas e se essa interpretação estiver errada? E se aquilo que você chama de solidão for, na verdade, um sinal de clareza mental emergindo em meio ao ruído constante do mundo moderno? Ao longo deste vídeo, vamos explorar por que pessoas mais conscientes tendem a buscar o silêncio, por que certos traços de personalidade se afastam naturalmente do excesso social e como hábitos silenciosos moldam uma mente mais estável, racional e autônoma. Vamos falar das dores invisíveis de quem se sente deslocado em ambientes barulhentos, das relações que cansam mais do que fortalecem e do desconforto de parecer diferente por não seguir o comportamento coletivo. E principalmente, vamos mostrar como o silêncio pode deixar de ser um peso emocional e se tornar uma ferramenta poderosa de equilíbrio psicológico, autoconhecimento e lucidez. Se em algum momento você já sentiu que precisava se afastar para pensar melhor, este conteúdo foi feito para você. Antes de seguir, deixe-me fazer um pedido rápido e sincero. Escreva nos comentários de onde você está assistindo agora. Sua cidade ou país, o dia da semana e o horário exato neste momento. Pode parecer um detalhe simples, mas isso cria algo raro hoje. Um mapa real de pessoas reais, em lugares diferentes, vivendo rotinas diferentes, conectadas por este mesmo conteúdo. Enquanto você escreve, o vídeo continua, e esse gesto discreto ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa ouvi-la. E, se em algum ponto deste vídeo você se reconhecer, se algo aqui fizer sentido para a sua vida, considere deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você acompanha os próximos conteúdos e fortalece esse espaço de reflexão que existe exatamente para quem chegou até aqui. Tem um ponto da vida adulta que quase ninguém avisa quando vai chegar. Não é uma crise, não é tristeza, não é decepção explícita. É mais silencioso que isso. De repente, certas conversas começam a cansar. Não porque são ruins, mas porque são vazias. Você percebe que está respondendo no automático, rindo por educação, concordando só para não criar atrito. E quando esse cansaço aparece, muita gente entra em pânico e pensa, tem algo errado comigo. Mas talvez não tenha. O barulho externo não cansa só o ouvido. Ele desgasta a mente. Grupos onde todo mundo fala ao mesmo tempo, opiniões jogadas como slogans, redes sociais exigindo reação o tempo todo. Chega uma hora em que o cérebro simplesmente reduz o volume. Não por desprezo, mas por sobrevivência. É como se a mente dissesse, eu preciso entender o que é meu antes de continuar absorvendo o que é dos outros. Só que esse movimento interno não é visível. Por fora, parece afastamento. Por dentro, é organização. O curioso é que isso costuma acontecer justamente quando a pessoa começa a se conhecer melhor. Não é que ela queira menos pessoas, ela quer menos ruído emocional, menos dramas repetidos, menos disputas invisíveis, menos papéis sociais que exigem energia demais para quase nada em troca. E aí surge o conflito. O mundo interpreta esse silêncio como solidão, enquanto a pessoa sente pela primeira vez um tipo estranho de alívio. Um espaço mental que não existia antes. Só que esse alívio vem misturado com desconforto. Porque quando o barulho diminui, pensamentos que estavam soterrados aparecem. Questões sobre identidade, escolhas, limites, desejos reais. É nessa fase que muita gente tenta voltar correndo para o barulho, como quem liga a TV só para não ouvir o próprio pensamento. Outras pessoas ficam, observam e começam a perceber algo inquietante. Nem toda conexão é conexão de verdade. Algumas são só distração bem organizada. E talvez o mais difícil seja lidar com o olhar dos outros. Porque quando você não reage como antes, não participa como antes, não se expõe como antes, surgem rótulos rápidos. Mudou, se isolou, ficou estranho. Ninguém pergunta se você só ficou mais seletivo. Se percebeu que estar disponível o tempo todo custa caro demais. O silêncio, nesse ponto, vira quase um ato de resistência.
não contra as pessoas, mas contra a superficialidade automática. É aí que muita gente começa a confundir duas coisas bem diferentes. Solidão dói, aperta, gera vazio. O silêncio consciente não. Ele esclarece. Ele revela padrões. Mostra o que faz sentido manter e o que só ocupava espaço. E quanto mais isso fica claro, menos tolerável o barulho se torna. Não por arrogância, mas porque a mente aprende um novo padrão. E depois disso, não dá para fingir que não percebe mais. Tem um momento em que o silêncio deixa de ser só ausência de som e vira presença. Presença de pensamento, de memória, de coisas que você vinha empurrando com a barriga. É por isso que tanta gente foge dele. Porque quando tudo fica quieto, não sobra mais onde se esconder. Não tem notificação, não tem conversa paralela, não tem barulho para distrair. Sobra você. E isso assusta mais do que parece. No começo, o silêncio incomoda mesmo. A mente tenta preencher o vazio como pode. Você pega o celular sem perceber, liga algo só para fazer ruído, procura qualquer estímulo que impeça aquele encontro direto consigo mesmo. Não é preguiça nem vício apenas, é defesa. O cérebro aprendeu que ficar sozinho com os próprios pensamentos pode trazer perguntas difíceis demais para um dia comum. Então ele evita, automaticamente. Mas quando alguém decide ficar ali, mesmo desconfortável, algo curioso acontece. O silêncio começa a funcionar como um espelho. Não aquele espelho rápido do banheiro que você olha de passagem. É um espelho parado, que não muda de ângulo, não suaviza nada. Ele mostra padrões de comportamento, repete cenas antigas, revela escolhas feitas no automático. E, principalmente, mostra o quanto da sua vida tem sido resposta ao ambiente e não decisão consciente. É nesse ponto que muita gente se assusta e desiste. Porque perceber isso dói. Dói notar que você disse sim quando queria dizer não. Que manteve vínculos por medo de parecer frio. Que ocupou cada espaço livre com gente, trabalho ou barulho só para não encarar certas perguntas internas. O silêncio não cria esses conflitos. Ele só tira o pano que cobria tudo isso. E aqui entra algo importante. Pessoas que começam a se ouvir mais tendem a falar menos. Não porque ficaram vazias, mas porque ficaram mais criteriosas. Elas param de explicar tudo, de se justificar o tempo todo, de narrar cada detalhe da própria vida. Existe uma mudança sutil aí. A pessoa percebe que nem todo pensamento precisa virar fala, e nem toda emoção precisa virar exposição. Isso não é frieza. É discernimento. Só que esse tipo de postura costuma gerar estranhamento. Em grupos, em relações, até na família. Quem está confortável com o silêncio acaba destacando, sem querer, o barulho dos outros. A necessidade constante de validação, a pressa em opinar sobre tudo, o desconforto quando ninguém está prestando atenção. E isso cria tensão. Não porque alguém esteja atacando, mas porque o espelho está ali, silencioso, refletindo. Estudos sobre atenção e saúde mental já mostram algo que muita gente sente na prática. Estímulo constante cansa, fragmenta o pensamento e aumenta a ansiedade. O cérebro humano não foi feito para processar ruído o tempo todo. Ele precisa de pausas para integrar informações, organizar emoções e dar sentido às experiências. O silêncio entra exatamente aí, não como isolamento, mas como espaço de integração. Quando esse espaço começa a existir, algumas relações mudam, algumas conversas perdem a graça, certos ambientes passam a pesar. Não porque ficaram piores, mas porque você mudou o jeito de perceber. E isso gera um tipo específico de solidão social. Estar entre pessoas e ainda assim sentir que não pertence mais àquele ritmo. Esse é um ponto delicado, porque é fácil confundir isso com um problema pessoal, quando na verdade é um ajuste interno em andamento. O silêncio como espelho não é confortável, mas é honesto. Ele mostra o que faz sentido continuar e o que só ocupava espaço. E quanto mais alguém se acostuma com essa honestidade interna, menos necessidade sente de se perder em distrações externas. O problema é que depois de enxergar certas coisas, fica difícil voltar a fingir que não viu. E é exatamente aí que o silêncio começa a ganhar um peso diferente.
Não de vazio, mas de clareza que transforma a forma como você se coloca no mundo. Tem uma coisa que quase ninguém percebe, mas sente. Quando alguém entra num ambiente e não tenta impressionar, não força a conversa, não reage a tudo, o clima muda, não porque essa pessoa faz algo, mas justamente porque ela não faz. O silêncio consciente tem esse efeito estranho. Ele expõe o excesso ao redor. É como entrar numa sala muito iluminada depois de horas no escuro. Tudo aparece de uma vez. Pessoas que estão confortáveis com o próprio silêncio não disputam atenção. Elas escutam mais do que falam, observam antes de reagir, pensam antes de opinar. Isso, sem querer, incomoda, porque em muitos ambientes sociais, falar rápido, responder tudo, ter opinião sobre qualquer assunto virou uma forma de proteção. Quem quebra o ritmo, quem não entra no jogo revela que o jogo existe. É por isso que o silêncio costuma ser mal interpretado. Ele vira rótulo. Arrogante, frio, metido, distante. Mas na prática, muitas vezes é só alguém que não sente mais necessidade de preencher cada espaço com palavras. Não porque se acha melhor, mas porque já entendeu o custo emocional de estar sempre disponível. O custo de agradar, de performar, de sustentar personagens que não se mantêm em pé no fim do dia. Existe um fenômeno curioso aí. Quanto mais alguém se entende, menos precisa provar quem é. E isso cria um contraste forte com ambientes baseados em validação constante. O silêncio passa a funcionar como um limite invisível. Ele diz sem dizer: daqui para frente, só fico onde faz sentido. E nem todo mundo está pronto para lidar com isso, porque obriga os outros a se perguntarem por que falam tanto, por que se expõem tanto, por que se incomodam tanto quando ninguém responde. Pesquisas sobre comportamento social mostram que grupos tendem a desconfiar de quem não segue o padrão dominante. Não por maldade, mas por insegurança coletiva. O diferente chama atenção. O silêncio consciente, mais ainda. Ele quebra a previsibilidade. E o imprevisível gera desconforto. Por isso, muitas vezes, a reação não é curiosidade, é defesa. Só que aqui existe uma virada importante. Pessoas que sustentam o próprio silêncio não estão fugindo do mundo. Elas estão escolhendo como estar nele. Elas entendem que nem toda conversa constrói, nem toda relação aprofunda, nem toda presença soma. Isso muda a forma de se posicionar. O olhar fica mais atento, as palavras mais raras. E quando aparecem, costumam ter peso. O problema é que, nesse processo, surge uma sensação estranha de deslocamento. Não solidão exatamente, mas uma espécie de afastamento silencioso. Você está ali, mas não está mais igual. Percebe coisas que antes passavam batido. Nota jogos emocionais, dinâmicas repetidas, disputas disfarçadas. E isso torna difícil fingir que não vê. Não por julgamento, mas por clareza. A lição aqui não é se calar por princípio, nem se isolar do mundo. É entender que o silêncio pode ser uma forma de presença forte. Ele organiza, filtra, protege. E quando alguém aprende a usá-lo, passa a incomodar menos pelo que diz e mais pelo que revela sem abrir a boca. Porque o silêncio consciente não acusa, não confronta, não ataca. Ele apenas mostra. E nem todo mundo gosta do que vê quando o barulho some. Antes de encerrar, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas ideias, deixe o like. Isso ajuda mais do que parece a levar esse conteúdo a outras pessoas que também estão buscando clareza, não ruído. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando reflexões sobre comportamento humano, silêncio, relações e os padrões invisíveis que moldam nossas decisões no dia a dia. E eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo qual tema você gostaria que a gente explorasse nos próximos vídeos. Solidão, personalidade, hábitos, relações ou algo que você vive e quase ninguém fala sobre. Sua resposta ajuda a direcionar exatamente os próximos vídeos. E aproveita também para conferir o vídeo que está aparecendo aqui no card e a playlist completa sobre psicologia do comportamento humano. Os temas se conectam, se aprofundam e ampliam tudo o que foi dito aqui. Se você chegou até este ponto, esses próximos conteúdos fazem parte do mesmo caminho de reflexão.